Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Hoje pela manhã, na nossa primeira colocação, fomos chamados a fazer um exame de consciência. Talvez a gente já tenha deixado este hábito de fazer o exame de consciência. E, no entanto, ele é tão necessário. E por que é que ele é necessário? Não porque é um dos mandamentos que nós aprendemos no seminário menor ou no seminário quando entramos. Não porque é uma coisa que a igreja costuma fazer. Não simplesmente porque é um costume, mas porque nós temos que levar em consideração uma verdade humana. E a verdade humana que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: eu posso não dar certo. Ou seja, os seres humanos, nós não somos realidades prontas. Nós não nascemos acabados, terminados, feitos. Um ser humano é uma tarefa. Ou seja, nós somos algo a realizar. Quando nasce um bezerrinho de uma vaca, ele não tem grande coisa para realizar. Ele só precisa mamar, depois pastar, né? E se der tudo certo, ele vai ser um boizinho feliz, né? Se der tudo certo. Acontece que nós não somos assim. Se a gente fosse comparar com um animal, nós poderíamos dizer que o ser humano é mais ou menos como um sapo, né? Quando a sapa desfia aquele cordão de ovos na lagoa e saem aqueles girinos, cada girino é uma tarefa. O girino é uma tarefa, ele precisa virar sapo. Ou seja, ele já é sapo, mas ele ainda não é. E graças a Deus, milhares e milhares de girinos, nem todos chegam a ser sapo, né? Graças a Deus para nós, senão nós estaríamos num mundo, não é, que seria lotado de sapos. Mas nós, seres humanos, somos assim. Nós nascemos já humanos, mas ao mesmo tempo não somos humanos ainda. Nós temos que aprender. Temos que aprender, sobretudo, aprender a amar. Porque essa é a realidade para a qual nós viemos ao mundo. Quando nós fazemos encontros vocacionais lá no nosso seminário, todos os anos, fim do ano, tem um encontro vocacional. E os rapazes vêm lá para fazer o discernimento vocacional. Na primeira noite, eu sempre digo para eles: olha, vocês vieram aqui para discernir a vocação de vocês. Então deixa eu dizer logo qual é a vocação de vocês. Assim, se vocês quiserem poupar um final de semana inteiro de encontro, vocês já vão para casa. Hoje mesmo, vocês já podem ir. Vou dizer a vocação de vocês. A vocação de vocês é amar. Agora é só descobrir quem. Quem que você foi chamado a amar? É a sua esposa, seus filhos? É uma paróquia? Quem que você foi chamado especialmente a amar? E é claro, todos foram chamados a amar Deus. Mas essa é a tarefa que nós precisamos realizar nessa vida. Então, precisamos fazer esse exame de consciência para saber se estamos realizando a nossa tarefa. Se nós estamos chegando lá. É uma tensão. E essa a tensão que
o Papa Bento XVI quer que nós voltemos com este ano sacerdotal. Voltar a atenção. Vejam só. Gostaria de gastar alguns minutinhos recordando uma questão que é básica na filosofia, mas que tem uma grande relevância para a nossa vida espiritual no dia a dia. Vejam, nós, seres humanos, se nós somos uma tarefa, né? O ser humano, ele precisa buscar essa sua autorrealização. Essa autorrealização os antigos filósofos chamavam de felicidade. Não é? Você pode chamar com o nome que você quiser. Mas na filosofia clássica, o homem precisa alcançar um bem. Esse bem traz felicidade. O que é o bem? O bem é aquilo que me realiza. Aquilo que me perfaz. Aquilo que faz com que eu seja mais eu. Não é? Uma rosa em botão e uma rosa que floresce. Um girino e um sapo. Um ser humano que nasceu e um ser humano que ama verdadeiramente. São, não é, essas realizações. Mas vejam, os filósofos antigos começaram a notar que estes bens, né, eles não são todos fáceis de acertar. Existem bens aparentes, existem coisas que a gente pode errar o alvo. Errar o alvo, né? Se a gente fosse fazer assim um círculo para dizer que eu tenho uma flecha e eu tenho que acertar o alvo. Errar o alvo, os antigos chamam isso em latim de peccatum. Em grego, hamartia. Errar o alvo. Também em hebraico, a mesma ideia. O verbo hatá, em hebraico, quer dizer errar o alvo. Você foi feito para um destino, você mira, dispara a flecha da sua vida, você erra o alvo, fracassou. Pecado é isso. Pecado é querer atingir o bem e não encontrá-lo. Por quê? Porque nem todos os bens são óbvios. Existem bens que são enganosos. E isso é um fenômeno humano. A gente vê claramente que a gente pode tentar acertar um bem que na verdade não é bem, era um engano. O rapaz que consome drogas, ele acha que aquilo é um bem, que aquilo vai fazê-lo feliz, mas é exatamente aquilo que vai destruí-lo. Estamos de acordo? Então, existem bens enganosos. Quando a gente busca o conforto, o prazer, são bens enganosos. E os filósofos antigos, e com os filósofos antigos também os padres da igreja, os cristãos começaram a enxergar que existem bens que são transitórios, que não deixam de ser bens, mas que são bens transitórios, que não são o sumo bem. O sumo bem. O que é o sumo bem? O sumo bem é aquele bem que não passa. Por exemplo, eu hoje de manhã dava para vocês um pouco, meu testemunho de vida, algumas noções, né? Porque afinal das contas são 42 anos de vida, tem muito pecado aí para confessar. É evidente que não falei para vocês nem 1/1000º de meus problemas espirituais, né? Mas eu falei para vocês o que é que causou em mim uma grande crise, talvez a maior crise de conversão que eu tive na minha vida, que foi o fato de que as pessoas começaram a me caluniar. Ora, a boa fama é um bem. Estamos de acordo? É um bem, não estou dizendo... Você gostaria de ser caluniado? Você gosta de ser mal falado? Não, né? Ninguém gosta.
A boa fama é um bem. Mas os filósofos antigos nos recordam, se um bem passa, então, ele pode até ser um bem, mas ele não é o sumo bem. E, no entanto, eu estava colocando a minha fama, a minha vaidade, a minha carreira, a minha pessoa no lugar do sumo bem. Eu estava fazendo deste bem transitório e passageiro algo de estável, de sólido, era a razão da minha vida. Eu vou me realizar quando eu for um grande bispo, importante, etc e tal. Aí hoje, com 42 anos, eu vejo amigos meus que ficaram no Vaticano, alguns hoje são bispo. Não estou criticando quem trabalha no Vaticano, não, mas eu vejo, me coloco no lugar daquelas pessoas e digo, meu Deus, que bom que eu não enveredei por esse caminho. Porque eu não sei se eu daria conta, não, porque eu vejo alguns deles passando por sérias crises, problemas, né? Se perguntando, mas escuta, eu me fiz padre para quê? Para que eu me fiz padre? Bom, saber que eu posso errar o alvo. Eu posso procurar um bem passageiro, transitório, e erigi-lo em sumo bem, ou seja, fazer com que isto que é uma criatura de Deus se torne Deus. Santo Agostinho tem uma comparação muito bonita, quando ele diz assim, que o noivo dá um presente para a noiva, dá um anel de presente para ela. E a noiva insensata fica tão apaixonada pelo anel que esquece o noivo. Você imagina a noiva ganha um presente, aí vai para casa. Aí o noivo telefona para casa, a mãe atende, a mãe da menina atende. Alô, aqui é fulano. Fulana está aí, minha noiva está aí? Ah, peraí, vai lá chamá-la. Ela está no sofá, deitada, olhando para o anel. Fulano quer falar com você. Ah, diz para ele ligar depois. Não quero falar com ele não. Trocou o noivo pelo presente do noivo. Santo Agostinho diz que nós todos somos essa noiva insensata. Que pegamos as criaturas que são dom de Deus e colocamos no lugar do Deus dos dons. A gente erra o alvo. E é por isso que, para que haja verdadeira conversão para o Novo Testamento, a mentalidade bíblica, né? Metanoia, mudança de mentalidade, para os filósofos gregos antigos, para que haja esse exame de consciência de conversão, que Platão chamava de periagogé, né? Eu voltar-me para dentro de mim, fazer esse exame de consciência, me colocar diante do juízo final, isso que nós estamos fazendo hoje de manhã, para que haja verdadeira conversão, é necessário que haja, de alguma forma, uma experiência de sacrifício. O que quer dizer isso? Sacrifício é eu estar disposto a renunciar a alguns bens passageiros quando eles começam a se colocar no caminho ou no lugar do sumo bem. Quando eles começam a ser algo que está me atrapalhando a enxergar a razão de ser da minha vida. Meus irmãos, nós todos somos assim. Um dia nós saímos de casa. Um dia nós, cheios de boa intenção, quisemos ser padres.
Um dia nós quisemos nos entregar a Deus. E dizer, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, eu me consagro a Ele. Não só pela consagração batismal, mas pela consagração da ordem. Quando o bispo, a oração de ordenação, pode ser chamada, e é chamada liturgicamente, de oração consecratória. Oração de consagração. Estou sendo consagrado a Deus, de uma forma especial, sob um novo título, de outra forma. Pois bem, um dia nós deixamos tudo para seguir a Deus. Só que a gente vai aos poucos, pegando de volta tudo aquilo que a gente deixou. Um filósofo antigo, chamado Epicteto, dizia assim, que o ser humano é um animal que esquece. A gente esquece quem a gente é. A gente esquece o porquê. Vamos transformando a nossa vida em automatismos, e é por isso que é tão importante o exame de consciência, para nós nos darmos conta do que nós somos e lembrarmos sempre o que nós somos. Lembrarmos essa realidade de que quando um bem de Deus começa a ficar no lugar de Deus, eu sou chamado a sacrificá-lo, eu sou chamado a perdê-lo para reencontrá-lo em Deus. Está entendendo? A dinâmica é essa. Quando você oferece algo em sacrifício, quando você entrega algo em sacrifício, Deus não está roubando você do seu bem. Mas você está escolhendo Deus como o seu sumo bem, como o seu bem verdadeiro, como aquele que vai realizar você, como aquele que vai fazer você feliz, e depois em Deus você vai reencontrar aquilo que você perdeu. Em Deus. Então a gente é chamado a perder para ganhar. Essa é a ideia do sacrifício, e é evidente aqui, meus irmãos, que nós estamos aqui na dinâmica que nós cristãos, aí deixamos de lado os filósofos antigos, nós cristãos é que sabemos realmente como é que isso funciona, porque isso chama-se mistério pascal. O que é o mistério pascal? Se nós não tivermos no centro de nossa espiritualidade o mistério pascal, será muito difícil a gente ser padre. Será muito difícil a gente ser sacerdote. Por quê? Em que consiste o mistério pascal? O mistério pascal é o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem da morte para a vida. É esse mistério de que exatamente quando nós nos sacrificamos e entregamos e perdemos, é exatamente aí que nós estamos nos realizando. Essa foi a experiência, se eu pudesse resumir para vocês, o que é que eu descobri naquele ano de 1997, e por que é que eu chamo aquele ano de conversão. Se eu tivesse que resumir para vocês o que é que eu descobri naquele ano, eu poderia dizer assim, eu descobri o mistério pascal. Ou seja, eu descobri que quando a gente perde, quando a gente diz sim, quando a gente abraça a cruz, o que segue, o que vem logo depois, não é a morte, mas a ressurreição. Agora, essa descoberta a gente faz existencialmente se a gente dá esse passo. Se a gente não dá esse passo, vamos ficar esperneando. Foi somente quando eu definitivamente cheguei e disse, Senhor, eu ofereço o meu nome, eu aceito ser caluniado, eu quero, eu abraço. Eu quero ser caluniado. Parece absurdo dizer isso, né? Eu quero ser caluniado, para que o vosso nome seja glorificado. É aí que você ressuscita. Você vai dizer, mas padre, você não pode querer uma injustiça, você não pode querer a calúnia.
E eu vou dizer, escuta, a gente não precisa querer. Essas coisas vêm sem a gente querer. Entende? Não precisa querer, não. Estou dizendo para você cometer suicídio. Você tem algum problema na sua vida? Doença? Problema na família? Dificuldade pastoral? Dificuldade na sua própria vida interior, afetiva? Muito bem. Você tem um problema? Sabe o que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um problema? A gente tenta resolver. Faça isso. Tente resolver. Se tem solução, meu irmão, abençoado você. O problema é quando não tem solução. Quando não tem solução, nós o que fazemos? Ou a gente abraça a cruz e caminha para a ressurreição, ou nós iremos morrer esmagados pela cruz. Sábado passado eu estava na Canção Nova e eu expliquei para as pessoas o que é essa história de depressão. As pessoas, basicamente, a depressão, se a gente fosse colocar estou falando da depressão com raiz espiritual, tá? Não estou falando de depressões com raiz física, porque tem depressões que são causadas por problemas físicos. A pessoa tem problema no cérebro, o cérebro não está funcionando direito, então a pessoa fica deprimida. Então não adianta, ali é um problema físico. Eu estou falando de uma depressão causada por uma atitude espiritual. Da pessoa que entra numa tristeza, numa frustração, e não larga aquela tristeza. A pessoa não sai daquilo. A comparação que eu uso para explicar isso daqui é a história do macaco que põe a mão na cumbuca fria, né? Todo mundo já ouviu falar essa expressão, né? Macaco velho não põe mão em cumbuca fria. O que é essa história de cumbuca? Cumbuca, hoje a gente chama cumbuca qualquer vaso de terracota, né? De barro, etc. Mas a cumbuca originalmente, as cumbucas eram todas feitas de cabaça, né? E a cabaça, ela é bojuda e tem um gargalo, né? A pessoa cortava o gargalo ali da cabaça, deixava a cabaça ali amarrada e colocava dentro da cabaça uma banana. Vem o macaco, vê a banana dentro da cabaça está lá amarrada, ele coloca a mão dentro da cabaça para pegar a banana, ele pega a banana e tenta tirar a mão. Quando ele tenta tirar a mão ficou maior, não passa pelo buraco. Não passa pelo gargalo. E ele fica preso ali. O que é que ele precisava fazer para sair disso? Largar. Só precisava largar a banana. E ele sai, está livre. Mas o bendito do macaco, se ele não é macaco velho, experiente, se ele é macaco jovem, ele fica tentando tirar a banana. E não sai. Chegam os caçadores. Ele se desespera e não larga a banana. Jogam a rede nele e ele continua e sai prisioneiro porque não quis largar a banana. É essa atitude que descreve exatamente o que é uma depressão. A depressão, se você for para um psicólogo, estou falando de depressões com causas psíquicas. Não estou falando de depressão com causa psiquiátrica, física, está entendendo, né? Não vamos simplificar tudo, né? Pelo amor de Deus. A depressão com causa psíquica espiritual, ela é assim. Os psicólogos chamam essa banana, né, de ganho. Existe um ganho. Por que é que a pessoa não sai daquela tristeza? Porque existe um ganho. Qual é o ganho?
Vocês imaginem, eu estava lá, não cheguei a ficar com depressão. Mas vamos supor que eu tivesse ficado com depressão em 97. Eu fiquei triste. É diferente triste e deprimido, né? Qual é a diferença de uma tristeza para uma depressão? A diferença é a seguinte. A tristeza, a pessoa fica triste. Você morreu um parente seu, você fica triste, né? Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Quem é você para não ficar triste, não é verdade? O problema a diferença entre a tristeza e a depressão é que a pessoa perde a resiliência. Nossa, que palavra difícil. O que é isso? Resiliência é o seguinte. Você pega uma dessas garrafas de Coca-Cola ou qualquer refrigerante, garrafas essa PET que chama hoje em dia, né? Garrafa PET de plástico. Você vai e serve. Quando você serve, você aperta um pouquinho a garrafa ela cede diante da pressão. Você vai e põe a garrafa de volta na mesa e ela volta a ser o que ela era. Isso chama-se resiliência. Essa capacidade de voltar ao formato original. Existem objetos que você espreme, ele volta ao normal. Espreme, ele volta ao normal. Quando você espreme e ele não volta ao normal, ele perdeu a resiliência. As pessoas ficam oprimidas por uma tristeza, voltam ao normal. Triste, volta ao normal. Triste, volta ao normal. Mas existem situações em que você fica triste e não volta ao normal. Então essa é a diferença entre uma tristeza e uma depressão. A pessoa passa pela tristeza, mas não volta ao normal. E por que é que não volta ao normal? Porque ela não larga a banana. E qual é a banana? É o ganho. E que ganho é esse? No meu caso, por exemplo, em 1997, quando eu estava lá triste, qual era o ganho? O ganho era a ideia que eu tinha de mim mesmo. Eu me achava especial, e geralmente é isso. A pessoa se acha especial e diz, como que isso foi acontecer comigo? Conheço o caso, por exemplo, de um senhor que eu fui atender, já tinha seus quase 60 anos. Ele tinha falido a sua empresa pela terceira vez, coitado. E estava deprimido há meses dentro do quarto. Dentro do quarto, a pobre criatura, ele não saía do quarto, cortinas fechadas, janela fechada, não acendia a luz, ficava no escuro. Não queria tomar banho, não cortava os cabelos, não cortava as unhas. Se alimentava muito pouco. A mulher ia lá, quase forçava ele a comer. Ele tinha escolhido a morte. Está entendendo? Ele estava vivendo um sepulcro ali, né? O quarto dele se tornou um túmulo. E por que é que ele escolheu isso? Por que é que ele escolheu a depressão? Por uma razão muito simples. O grande ele tinha falido pela terceira vez e o mundo cruel que tinha passado a perna nele não reconhecia a sua grandeza. Ele tinha sido injustiçado. Eu fui lá atendê-lo porque a mulher estava desesperada, veio atrás de mim e disse, Padre Paulo, vá lá por favor. Eu fui lá. Cheguei, entrei dentro do quarto dele, no escuro mesmo, comecei a conversar com ele e deixei ele contar a história dele. E durante meia hora, 45 minutos, sei lá quantos minutos, ele contou. Se fosse mulher, tinha levado 3 horas, mas era homem, graças a Deus, e levou só uma meia hora, 45 minutos, né? Ele contou a história dele. Eu ouvi e no final disse, meu filho, tem dado para ser meu pai, né? Mas eu sou padre, então é meu filho. Meu filho, por que é que você não experimenta diminuir de tamanho? Como assim, padre? Você se acha tão importante? Você tem 60 anos de idade. Com 60 anos, você já ouviu falar de quantos companheiros seus empresários que faliram? Ah, muitos. Você deprimiu alguma vez? Não. E por que é que com eles você não deprime, mas com você deprime?
Ah, porque sou eu. Ah, porque você é especial, né? Porque você nasceu com a estrela na testa, você é o único ser humano do planeta que não viveria perdas e fracassos. Você é que não pode fracassar, né? Você não pode fracassar. O resto da civilização, o planeta inteiro, pode fracassar, todo mundo morre, todo mundo vai à falência, todo mundo fracassa. O Filho de Deus fracassa na cruz e morre falido. Mas você não. Você é mais do que Jesus. Você é mais do que Jesus, porque Jesus é um Deus que se fez homem, mas você não. Você é um homem que se fez Deus. Você se colocou no lugar de Deus. Volte a ser humano. Volte a ser gente. Saia dessa posição na qual você se encontra. Gente, é exatamente esta a mentalidade que leva as pessoas ao inferno. Eu falei hoje de manhã sobre nós termos a alma em perigo. E hoje em dia vocês sabem muito bem, vocês que são teólogos, né, estão por dentro das modas teológicas, vocês sabem muito bem que hoje em dia ninguém fala mais de inferno, né? Por quê? Porque Deus é bom. Deus não manda ninguém para o inferno. Imagina, padre, se Deus vai mandar alguém para o inferno. Gente, não é questão de Deus mandar a pessoa para o inferno. A pessoa escolhe o inferno. Ah, para com isso. Uma pessoa vai escolher o inferno, ô animal? Você é padre há quantos anos? Quantas pessoas você já atendeu deprimidas? Você não vê que a pessoa escolhe a depressão e ninguém consegue tirá-la de lá? Ela escolhe a morte. Ela escolhe ficar agarrada na banana e não sai. Fica preso. É o ganho. Bastava diminuir de tamanho. Gente, o inferno é assim. Satanás poderia sair do inferno se ele diminuísse de tamanho, mas ele não diminui. Ele não quer, ele eternamente decidiu isso. Ele não diminuirá, ele não vai servir a Deus, ele não vai deixar Deus ser Deus e ele ser pequeno. Ele não vai deixar Deus ser Deus. Ele, o grande ele, foi injustiçado por Deus. Ele é um anjo de luz, ele é maravilhoso e Deus não reconheceu a sua glória. E quer agora que ele seja um servo, um engraxatezinho qualquer. Com quem que você está falando, rapaz? Você sabe com quem que você está falando? Você está falando comigo, com Lúcifer. Eu sou super, hiper, trans, ultra, mega, power. Especial. Está entendendo? E ele fica como aquele homem naquele quarto escuro. Satanás escolhe ficar remoendo a sua mágoa, o seu rancor, o seu ressentimento contra Deus, e isso chama-se inferno. O inferno é uma escolha. As pessoas espantosamente escolhem o inferno. E nós podemos escolhê-lo. E quem sabe, embora sejamos padres, já o tenhamos escolhido. Como? Quando escolhemos ser grandes. Quando nos tornamos enormidades. Você sabe o que é uma enormidade? Está fora da norma. Está grande demais. Nós assumimos a posição de Deus. Então o que é necessário fazer? É necessário que você se ofereça em sacrifício. É necessário fazer aquilo que Jesus disse. Quem quiser se salvar, vai se perder. Isso é Lúcifer. Quis se salvar, quis ser o salvador de si mesmo. Quis ser grande. Quem quiser se salvar vai se perder. Mas quem se perder por amor a mim, este vai se salvar. Está entendendo?
Se perca. Se entregue. Diminua de tamanho. Você conseguirá sair. Você vai conseguir sair da armadilha. Mas nós precisamos encolher de tamanho. Isso é oferecer-se em sacrifício. Hoje em dia, os teólogos não querem mais falar de sacrifício. Ninguém quer falar de sacrifício mais. Por quê? Porque está fora da moda. Não, imagina, que bobagem de sacrifício. E, no entanto, é a realidade mais frequente do Novo Testamento. São Paulo constantemente, continuamente, diz: eu vos exorto, diz ele na carta aos Romanos, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício a Deus. São Paulo diz: eu estou pronto, na carta aos Filipenses e na carta a Timóteo, ele diz a mesma ideia: eu estou pronto para ser derramado em sacrifício. Carta a Timóteo. Não é? Eu irei me derramar como libação, como sacrifício líquido, né? O meu sangue vai ser derramado em sacrifício. Por que é que os cristãos, os primeiros cristãos, tinham tanto essa convicção de se entregar em sacrifício? Por causa da nossa fé na ressurreição de Cristo. Esse é o centro da nossa fé, o mistério pascal. E esse é o centro da nossa fé e esse é o centro da nossa identidade sacerdotal. É essa a identidade de um sacerdote. Vejam, meus irmãos, se as pessoas quiserem acertar o alvo, as pessoas precisam sacrificar, diminuir de tamanho, para escolher o sumo bem. As pessoas têm que parar de pensar que elas são tudo e começar a ter Deus. O que é que significa ter Deus, meu padre? Fala para mim. O que é que significa ter um Deus? Ter um Deus significa que você não é Deus. O mundo moderno já entendeu isso e por isso odeia Deus. O filósofo ateu Friedrich Nietzsche, no seu livro A Gaia Ciência, ele tem um aforismo que ele diz assim: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser Deus? Logo, os deuses não existem. Deu para entender o problema? Se Deus existe, você não é Deus. Se Deus existe, existe um cara que pensou você, que sonhou você, e se você não se adequar a esse sonho dele, você se lascou. Está entendendo o que quer dizer ter um Deus? É por isso que o mundo moderno não aceita Deus. É por isso que o mundo moderno criou, por exemplo, a filosofia existencialista. Desculpa eu estar falando tanto de filosofia para vocês, mas é que eu já estou convencido que teologia, muitas vezes, não convence padre. Porque padre está tão relativista, está tão convencido de que ele sabe ler a Bíblia, e que é a leitura dele que é a tal da leitura, e tudo fica tão relativo, que a gente tem que mostrar onde é que estão os problemas, onde é que estão as contradições da vida dele, para que ele volte a ser padre. Existe um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, todo mundo conhece, já ouviu falar. Quem sabe foi até um filósofo preferido seu durante a filosofia. Numa conferência chamada O Existencialismo é um Humanismo, Sartre definiu o que era o existencialismo. Ele disse assim: o existencialismo é uma filosofia feita para levar até as últimas consequências o fato, que para ele já é um fato consumado, ele não está nem preocupado em provar isso, para levar até as últimas consequências o fato de Deus existir. O que é esse fato de Deus existir? De Deus não existir, perdão.
de Deus não existir. Você imagina só. Aqui eu tenho uma pessoa. Essa pessoa ela tem uma ideia. Vamos supor que o cara seja um grande engenheiro eletrônico e ele teve, pela primeira vez, a ideia de telefone celular. Ele teve a ideia de telefone celular e aí ele foi e fez, na realidade, um telefone celular. Tudo bem. Ele fez esse telefone celular e porque ele concebeu na cabeça dele a essência de telefone celular, quando ele se encontra com a existência de um telefone celular, ele pode dizer se este telefone celular, real e concreto, se ele está certo ou se ele está errado. Está entendendo? Como é que você olha para a sua caneta e vê que ela tem defeitos? É porque alguém pensou a caneta como ela deveria ser e quando ela não está funcionando, você sabe que não está de acordo com a ideia. Ou seja, as coisas fabricadas, primeiro, existem na cabeça das pessoas, existem na essência e só depois existem na existência. Jean-Paul Sartre diz o seguinte: espera aí, Deus não existe. Se Deus não existe, ninguém pensou o homem. Portanto, o homem não tem essência. Ele só tem existência. Quem foi que pensou o homem? Ninguém. O homem, como diz Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra, evolução. Aí, ó. Antes era macaco, agora é homem, daqui a pouco é outra coisa. Não tem essência. Por isso, não existe homem certo e homem errado. Ninguém pensou. As consequências éticas são enormes. Ninguém pensou você. Se ninguém pensou você, você não está certo nem errado. Você simplesmente está. Deus não existe. Deus não pensou você. Portanto, você não pode se comparar a um certo ou um errado. Você está assim. Então, hoje, isso é certo. Amanhã já não é certo. Não é assim que a nossa sociedade pensa? Vejam que a ética da nossa sociedade é uma ética profundamente ateia. Quando os caras do movimento gay querem agora colocar o casamento gay como um direito, etc e tal, por quê? Ah, não, porque antes era pecado, agora não é mais. Não é isso que a gente ouve toda hora? A todo momento nós estamos ouvindo isso. Antes era pecado, agora não é mais. Por quê? Porque pecado é somente uma convençãozinha nossa, porque afinal Deus não existe. Se existisse um Deus, haveria um projeto. E esse projeto poderia ser comparação, para você dizer está certo ou está errado. Mas Deus não existe. O que é que tem? Não tem projeto, só tem convenção. Tem democracia. Para a maioria já não é mais pecado. Acabou. Está entendendo o problema? Está entendendo que embora você seja padre, embora eu seja padre, nós temos na nossa cabeça ideias profundamente ateias? Dá para entender isso? Quando a gente começa a dizer que era pecado, não é mais pecado, ainda é pecado? O que está atrás dessa ideia, dessa pergunta, ainda é pecado? Mas que diabo quer dizer ainda é pecado? Você chega para um médico e diz assim, escuta, veneno ainda mata ou já mudaram de ideia? Você faz essa pergunta para o médico? Não. Porque a natureza humana é uma. Se matava antes, vai continuar matando hoje. O projeto não mudou. Se ácido sulfúrico matava, vai continuar matando. Não, mas eu queria saber se agora já deixaram desses preconceitos burgueses e agora o ácido sulfúrico não mata mais. Porque era um preconceito burguês contra o pobre do ácido sulfúrico. Não, gente.
pecado é pecado porque o pecado faz mal. Ah, mas para mim não é pecado. Isso tem tanto sentido quanto dizer que para mim o ácido sulfúrico não mata. Não existe isso, gente. Ou está de acordo com o projeto ou não está de acordo com o projeto. Se não está de acordo com o projeto, alguma consequência tem para a sua não realização. Então vejam. Nós precisamos entender que nós estamos numa situação civilizacional em que nós, padres, sem perceber, vamos introjetando ideias que na verdade não são cristãs, não somente não são cristãs, mas são anticristãs, não somente são anticristãs, mas são destruidoras da igreja, do sacerdócio e de nós mesmos, como pessoas humanas. Quando que começou isso tudo? Bom, a gente pode começar a ver vários inícios, né? Pode pegar o início lá no Guilherme de Ockham, se você quiser, na Idade Média. Mas um dos caras que mais contribuiu para esta virada foi um cara chamado Maquiavel. O que é que Maquiavel disse? Enquanto os filósofos antigos viam como o homem está, e dizia, olha, o homem está mal. Ou seja, todos os filósofos olhavam o jeito como o homem estava e dizia que o homem está doente de alguma forma. E qual é a tentativa da religião, da filosofia, do cristianismo? É tirar o homem desta doença na qual ele está mal, para colocá-lo naquilo que é o projeto, que é a essência do homem, o que ele deveria ser, não é? Para colocar o homem como ele deveria ser, que os filósofos antigos chamavam isso de homem virtuoso. O homem virtuoso é simplesmente o homem que reencontrou o seu ser. O homem que voltou a ser o que ele deveria ser. O que é que acontece? O que acontece é que Maquiavel saiu desta tensão. O Papa quer nos colocar de volta na tensão. Está entendendo? O Papa quer que os padres voltem à tensão espiritual de saber que este jeito como você está não é aquilo que você é. Mas Maquiavel, o que é que ele fez? Disse nada. Isso daqui, ó, isso é um idealismo tolo. O homem é como ele está. E vamos agir a partir disto. O que é que o homem é? O homem é ganancioso. O homem é mentiroso. O homem é sádico. O homem é aproveitador. O homem é devasso. O homem é ladrão. Este é o nosso ser. E assim nós seremos. E vamos então fundar uma ética a partir do ser do homem. Nada de tensão. A coisa agora é descobrir como usar esse nosso ser, que é um ser perverso, para a nossa realização. Pronto. Eis Maquiavel, em poucas palavras. Acabou a tensão. O problema, meus queridos irmãos sacerdotes, é que o Papa está olhando para nós padres assim com a lupa. Ele está com... Isso é uma das características do Ratzinger, né? Uma das coisas extraordinárias de Ratzinger é isso. É a capacidade de analisar os fatos enquanto eles ainda estão acontecendo. Não sei se vocês já notaram isso. Pega os livros de entrevista dele, Sal da Terra, Fé em Crise. Enquanto os acontecimentos ainda estão acontecendo, ele já dá o diagnóstico. Olha, está acontecendo isto. Ele é um médico extraordinário. Ele é capaz de dar o diagnóstico do doente na hora. Ele não espera o doente morrer para 50 anos depois dizer ele morreu de tal coisa. Que é geralmente o que os historiadores fazem, né? 50 anos depois, com a distância do tempo, eles analisam e dizem, no ano 2000 aconteceu isso com a igreja.
Ratzinger não. Ratzinger tem a capacidade de, no ano 2000, dizer o que está acontecendo com a igreja no ano 2000. Então, Bento XVI, que tem um parentesco com o Ratzinger, né? Acho que os dois se conhecem, né? Bastante, né? São amigos, né? Bento XVI tem essa capacidade extraordinária. Ele olha para a igreja e vê na igreja onde está a crise. A crise está nos padres. E por quê? Porque os padres tornaram-se maquiavélicos. Maquiavélicos quer dizer o seguinte: deixaram de sonhar com o alto, com a altura, com a sua grande vocação, e começaram a aceitar aquilo que são. Não, isso é normal, todo mundo é assim, nós somos assim também. Não é assim mesmo, isso é normal. Masturbação? Não, masturbação é uma coisa normal, normalíssima. Né? Eu até incentivo os jovens. Olha, para você conhecer o seu corpo. Entende? Não tem mais o chamado para virtude. Mas você vê a altura da qual nós caímos? Gente, padre pecador na igreja sempre teve. Mas sempre teve. Não é novidade, não. Sabe qual é o problema? É que antigamente o pecador sabia que era pecador. Hoje, o cara fez daquilo um projeto de vida. Eu digo alguma novidade para vocês, por exemplo, se eu disser que sempre teve padre com tendência homossexual dentro da igreja? Não digo nenhuma novidade. Né? Pega lá o Denzinger Schönmetzer, no ano 1054, ali em plena Idade Média. 1054, está lá. Um decreto pontifício dizendo, olha, se o padre pecou, e descreve lá os pecados de homossexualidade, etc. Tem esse pecado aqui, não, isso daqui, você manda ele fazer penitência, ele volta para o ministério, não tem problema não. Porque São Pedro Damião queria, né? Não, pecou, se está impuro, não, fora, 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 fora. Não, o Papa diz, calma, você está certo, mas nós, movidos por maior misericórdia e moderação, dizemos que, manda ele fazer penitência e manda o rapaz celebrar a missa outra vez, por favor. Está lá no Denzinger. Em 1054, não tem novidade nesse mundo não, gente. Nós achamos que inventamos alguma coisa. O que é que nós inventamos? O que nós inventamos é que agora nós assumimos o pecado como projeto de vida. Aí, a gracinha das bonequinhas resolveram sair das caixas, né? Saíram do armário e resolveram assumir. Eu sou assim. A igreja opressora é que não me deixa ser feliz. Gente, padre com tendência homossexual sempre teve na igreja. A solução da igreja era o seguinte, dizia para o cara, ô meu filho, seja homem e para com isso. Essa era a solução da igreja. Converte. Cria vergonha na cara e para de fazer essa bobagem. Essa era a solução. Faça penitência. E vê se toma jeito. Mas não. Agora, tem padre passeando na passeata gay em São Paulo. Sim, senhor. Padres na passeata gay. Padre. Eu uma vez vi um ilustríssimo e reverendíssimo sacerdote que tinha dificuldade de acreditar que aquele era um ser humano, quanto menos um padre. O cara estava vestido com a calça justa, como a justiça divina. Era justa, que você não sabia como é que ele tinha entrado dentro daquela calça. Acho que ele cresceu lá dentro. Uma camisa baby look, né? Bombado de academia, camisa baby look.
uma gargantilha, cabelinho Chanel, de quem tinha acabado de sair do cabeleireiro, e até aí tá estranho, né? Até aí já tá muito estranho, né? E aí, pasmem, maquiagem. Maquiagem, gente. Chegamos nesse nível. O cara de maquiagem. Agora, um animal desse, eu só tenho a solução para ele. Dar uma surra e mandar ser homem, não tem outro jeito. Faltou um pai que desse uma surra nele e mandasse ser homem. Porque, gente, faz parte da sexualidade masculina, que no início da adolescência, o rapaz é um pouco indefinido. Então, dentro de nós, porque ninguém de nós é maduro completamente sexualmente, né? Dentro de nós existe sempre a possibilidade, a hipótese de desenvolver uma tendência homossexual. Isso não é nada de estranho, não. O problema é que você tem que dar um incentivo para o rapaz e dizer, ó, toma vergonha na cara, seja homem, meu filho. Entende? Tem que ajudar esses rapazes a ser homem. Só isso. É que está faltando gente querendo ser pai. Entendeu? Todo mundo quer ser mãe. O menino tem 2 mães. Uma barbada e outra sem barba. Falta pai, dá nisso. Mas fecha o parênteses. Para que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso para dizer que o pecado virou projeto de vida, meu irmão. O pecado não pode ser projeto de vida. Nós temos que saber que os bens que nós elegemos, que são muitas vezes bens, são bens, mas muitas vezes tomam o lugar de Deus. Nós temos que deixar Deus ser Deus e nos oferecer em sacrifício. Nos oferecer em sacrifício quer dizer o seguinte, desce do pedestal, criatura. Para de brincar de Deus e seja homem, seja um ser humano, seja adorador. Aceite que um amor eterno sonhou com você. Aceite que um amor sem mancha, sem ruga, sem defeito. Aceite que um amor infinito amou você. Morreu por você na cruz. Deixe-se modelar por esse amor. Isso, gente, chama-se sacerdócio batismal. É isso que todo cristão é chamado a viver. O sacerdócio batismal é aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, oferecei vossos corpos em sacrifício agradável a Deus. O que quer dizer isso? Você pega aquilo que são os bens preciosos que você tem na sua vida e oferece a Deus para dizer, Deus é Deus e eu não sou Deus. Ele sabe, eu não sei. Eu ofereço para Ele e digo, Senhor, vós sois o oleiro. Meus irmãos, escreva, é uma frase de Orígenes. Se você quiser anotar, serve para a sua meditação. Escreve aí, uma frase de Orígenes. De uma tentação, ou nós saímos mártires, ou nós saímos idólatras. De uma tentação, ou nós saímos mártires, ou nós saímos idólatras. O que é o sacrifício batismal? O sacrifício, o sacerdócio batismal é esse. Morrer para deixar Deus ser Deus. Diminuir de tamanho. Ficar menor no nosso próprio conceito para que Deus tome o seu lugar. Esse é o sacerdócio de todo cristão. E uma pessoa, uma mulher, um homem que faz isso é um astro luminoso nesse mundo. Esses são os santos, pais de família, mães de família, operários, donas de casa, professores, advogados, médicos, são os cristãos, aqueles que vivem o batismo no seu dia a dia
e se oferecem em sacrifício para deixar Deus ser Deus. Inclinam suas cabeças, e é difícil inclinar a cabeça em adoração diante da vontade de Deus, porque nós somos um povo de dura cerviz. Inclinam as suas cabeças diante de Deus para deixar Deus ser Deus. Gente, não é óbvio que Deus seja Deus. Você quer ser um ser humano? Você quer realizar o projeto de Deus por você e para você? Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus modelar você. É isso que Deus quer de nós. Deixe de ser Deus e deixe Deus ser Deus. É simplesmente isso. Este é o sacrifício. Isto é o sacerdócio. Quem faz isso é luz do mundo, é sal da terra. São pessoas luminosas. Nós, como padres, certamente já tivemos a graça de encontrar pessoas luminosas assim. Quantas vezes você já atendeu pessoas em confissão que você se sentiu envergonhado, com vontade de entrar debaixo da cadeira? Você se sentiu tão pequeno diante da grandeza do sacerdócio batismal daquela pessoa que você atendeu no confessionário. Diante da grandeza daquela alma que se entrega a Deus e que deixa Deus ser Deus. Que toma a sua cruz dia após dia e caminha para a ressurreição. Eis aí o mistério pascal. Quem quiser se salvar vai se perder, mas quem se perder por amor a mim, esse vai se realizar. Pessoas luminosas. Este é o sacerdócio cristão, porque foi isso que Jesus realizou na cruz. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Hoje em dia, os teólogos modernos, e infelizmente, me parece que esta é a linha dos assessores da CNBB. Me desculpe o senhor bispo, mas eu tenho que criticar a CNBB. A CNBB optou por não chamar mais o padre de sacerdote. Querem agora chamá-lo de presbítero. Veja, eu não sou contra chamar o padre de presbítero, porque o padre é presbítero. Mas o problema é quando você chama de presbítero para negar o sacerdócio. E para dizer que o sacerdócio não existe no cristianismo. Né? Não tem esse negócio de sacerdócio, não. Esquece. Cai fora. Isso aí é ultrapassado. Gente, isso é perder o centro da fé cristã. O centro da fé cristã é o mistério pascal. É a oferta que Jesus fez de si. Por quê? Porque Jesus é o sumo e eterno sacerdote. A carta aos Hebreus mostra isso claramente. O cardeal Vanois ofereceu a vida dele inteira para estudar a carta aos Hebreus. Para mostrar exatamente isso. Que Jesus é verdadeiramente sumo e eterno sacerdote. Grande biblista. Agora não. Nós sabemos mais. Jesus não é sacerdote coisa nenhuma. Eu não quero chamar Jesus de sacerdote, porque isso está ultrapassado, isso é um conceito antigo, isso é um conceito retrógrado. Agora, nós temos que dizer que Jesus era leigo e que eu sou somente presbítero, um funcionário da igreja. Meu irmão, desejo a você boa viagem, porque isso vai terminar em desastre. Aí depois a gente fica perguntando por que é que os jovens não seguram mais o sacerdócio. Por quê? Porque não ensina a ele que a vida do padre é um sacrifício. Por quê? Vejam, de onde é que eu estou partindo? Eu estou partindo do fato de que Jesus se oferece em sacrifício. É aqui que está o conceito cristão de sacerdócio. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas aqui eu estou dando somente a primeira noção. Jesus não é um sacerdote como no Antigo Testamento e como nas religiões pagãs. Quem era o sacerdote do Antigo Testamento das religiões pagãs? Era o cara da violência, né? Ele pegava um bode e matava. Ele pegava uma ovelha e matava. Pegava um touro e matava. Ele matava uma vítima. Jesus muda isso pelo avesso e se oferece em sacrifício. Esta é a forma de ser sacerdote no Novo Testamento. Eu me ofereço em sacrifício.
eu me ofereço em sacrifício. E é isto que todo fiel cristão deve fazer. E oferecer-se em sacrifício, muito claramente, é somente isso. Deixar Deus ser Deus. Isso é um sacrifício, gente. Entende? É renunciar aos pequenos bens que estão tomando o lugar do sumo bem. Oferecer em sacrifício os pequenos bens para ganhá-los de volta na ressurreição de Deus. Que pode ser antecipada nessa vida de várias formas. Mas é isso. E nós, padres, onde que entramos nessa arquitetura? Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Todo cristão batizado é sacerdote, porque tem que se oferecer em sacrifício a Deus. Nós, padres, somos o sacramento disto. Nós precisamos ser o sinal disto. Para que os fiéis, olhando para nós, vivam isto. O sacerdote ministerial é um homem símbolo, ou usando a linguagem cristã, é um homem sacramento. Não é o pão e o vinho que recebe a imposição das mãos, mas é você que recebeu a imposição das mãos para ser sinal visível de uma realidade invisível. Por isso, eu repito, o sacerdote não é simplesmente um homem, ele é o sacrifício de um homem. Mas se é esta a nossa identidade, se é isto que nós somos chamados a ser, precisamos então voltar. Precisamos nos converter. Precisamos nos envergonhar da situação na qual nós nos encontramos. Precisamos voltar para a casa do Pai. Precisamos mais uma vez nos oferecer. Porque, dizia Epicteto, o ser humano é um animal que se esquece. Você se esqueceu, eu me esqueci porque é que eu saí de casa para ser padre. A gente se esquece e vai transformando a vida em automatismos. Você saiu de casa para se oferecer a Deus e terminou pegando tudo de volta. Tudo de volta. Tudo de volta. Isso aconteceu comigo e está acontecendo comigo no dia a dia. Toda hora eu estou sendo tentado a pegar de volta. E toda hora eu sou chamado a entregar. Sacrifício. Entrega. Deixar Deus ser Deus. Essa é a nossa vocação. É isto que nós somos. Mas infelizmente, não é assim que nós estamos.